Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã seja abundante sobre a nossa vida. Que os nossos olhos em todo e qualquer momento possam ser elevados ao céu na busca de nos encontrarmos com o nosso Salvador e encontrarmos força nele para darmos continuidade na nossa trajetória. Jamais deveríamos nos esquecer que os anjos do Senhor se acampam sempre ao redor daqueles filhos fiéis que amam a Ele e o buscam e que se colocam nas suas mãos. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 39, o versículo 1. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. O que nós iremos estudar nessa manhã é o que de fato se cumpre na vida do rei Zedequias e a tribo de Judá. Pelo fato de não ouvirem a voz de Deus, nesse momento eles estavam sentindo na pele a dor, a tristeza, pelo fato de ter dado as costas para o Senhor. Como a história de Judá seria diferente se eles estivessem se voltado para o Senhor, se tivessem ouvido os seus profetas, mas recusaram ouvir os profetas, em vez de ouvir a Jeremias, escolheram colocar no fundo de um poço, deixá-lo sozinho para que a sua palavra e a sua voz não alcançasse o coração de uma população. Nesse momento, o que cabia a eles era choro, tristeza, e ver filhos e pessoas queridas morrendo ao fio da espada. O rei Zedequias defendeu a sua cidade de Judá por um período de aproximadamente 2 anos, mas no 10º ano do seu reinado, o muro da cidade foi derrubado e os babilônicos invadiram e se assentaram na praça da cidade. Depois que Zedequias teve consciência de que os babilônicos invadiram a sua cidade, derrubaram o seu muro e se assentaram na praça da cidade, o rei Zedequias toma a iniciativa de fugir um dia à noite, pensando que ninguém o veria, as pessoas não saberiam onde ele estaria, mas foi capturado pelos príncipes babilônicos e mais uma vez o trouxeram para Judá. Mataram os seus filhos diante dele e vazaram os seus olhos e o colocaram dentro de uma grade de bronze e o levaram para a Babilônia como cativo. Nesse período, enquanto os babilônicos estavam envolvidos em capturar a Zedequias e matar os seus filhos e os seus familiares e a população de Judá, os caldeus queimaram a cidade, destruíram o palácio e as casas de muitos judeus dentro de Judá. Nesse período, o capitão babilônico Nebuzaradã, ele levou para a Babilônia todo aquele homem forte, mulher saudável e adolescente jovem que tivesse condições de caminhar até chegar então no território babilônico. Ele apenas deixou em Judá aqueles agricultores velhinhos, fracos, sem condições de caminhada, para que não morresse no meio do caminho. Enquanto Jeremias ainda estava preso no cárcere da cidade, a palavra de Deus veio a Jeremias falando para ele, a Obed-Meleque, que ele não morreria pelo fato de ter protegido o homem de Deus, Jeremias. Deus mesmo enviaria os seus anjos para que pudesse os amparar, os proteger, e eles estariam ilesos daquela situação. Jeremias foi advertido por Deus pelo sofrimento que ele teria que passar. Jeremias foi agredido pelo Passur, responsável em cuidar do templo, mas Jeremias clama a Deus pedindo misericórdia, mas Deus permitiu que Jeremias passasse por todo esse sofrimento, embora Jeremias tivesse se mantido fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Houve momentos em que Jeremias orou ao Senhor e ele não teve resposta. Deus não saiu do seu lugar. Embora visse o sofrimento de Jeremias, Deus permitiu que Jeremias sofresse para que ele pudesse crescer, se desenvolver e manter a sua fé segura no braço do Senhor. Nos momentos difíceis da nossa vida, todos nós precisamos de um ombro amigo. Jeremias teve um amigo, Obed-Meleque. Jesus Cristo também, nos momentos mais difíceis da sua vida, lá no Getsemane, Jesus teve 3 amigos presentes que estavam ao seu lado, compartilhando de todo o sofrimento que ele estava vivenciando. Todos nós, nos dias em que nós estamos vivendo também, precisamos construir relacionamentos sólidos para que nesses momentos difíceis nós possamos ter onde colocar a nossa cabeça e receber o afago para darmos continuidade na nossa vida. Quando nós nos opomos a alguém que está falando em nome de Deus, nós estamos nos opondo ao próprio Deus.
Por isso que quando alguém está falando em nome do Senhor, os nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir a voz de Deus. Se nós em algum momento queremos questionar, nós precisamos apenas avaliar a fala daquele que fala em nome de Deus à luz da palavra do Senhor. Se a fala daquele que fala em nome de Deus está de acordo com a palavra de Deus, a receba, a abrace, guarde no seu coração, viva em fidelidade, não se oponha, porque quando nos opomos àqueles que falam em nome de Deus, nós estamos nos opondo ao próprio Deus. E aqueles que se opõem contra Deus, certamente irão cair, irão fracassar, irão perder a sua própria vida. É por isso que quando a cidade de Jerusalém foi destruída, foi queimada, invadida pelos babilônicos, Zedequias perdeu os seus olhos foram vazados. Foi diante dele que Zedequias também contemplou a morte dos seus filhos. Zedequias também viu a morte dos seus príncipes. Zedequias viu seu palácio ser queimado, a sua casa ser destruída e toda a cidade de Judá. Se Zedequias tivesse um coração um pouco mais sensível ao ouvir a voz de Deus, entender o chamado do Senhor, se ele tivesse convocado uma nação a viver uma vida de arrependimento, confessar os seus pecados ao Senhor, nenhum sofrimento que ele passou ou viu o seu povo passar, eles teriam passado. Deus teria os poupado, Deus teria lutado as suas batalhas, Deus teria lhe concedido a vitória, mas pelo fato de rejeitar a voz de Deus, o Senhor permitiu que eles passassem por tamanho sofrimento. O mesmo Deus que um dia falou com Jeremias estava sentado no seu trono, vendo o sofrimento de Zedequias, mas diante das escolhas de Zedequias, ele agora teria que colher o preço das suas próprias escolhas. Como vale a pena a cada dia nós nos colocarmos do lado da palavra do Senhor. Como vale a pena nós abrirmos o nosso coração e sermos alimentados pela palavra de Deus. Aqueles que se alimentam da palavra de Deus a cada dia se tornam mais fortes. Aqueles que tampam os seus ouvidos à palavra do Senhor se tornam vulneráveis, uma presa fácil nas mãos do nosso adversário. É por isso que Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, quando ele venceu a tentação, em todo momento o Senhor usou a palavra de Deus. Ele disse, está escrito. Hoje não pode ser diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Se queremos construir uma vida forte, nós precisamos nos valer da palavra do Senhor. Temos que nos alimentar dela e colocar em prática em nossa vida. Que o nosso Deus a cada dia nos conceda a força a viver dessa forma. Aqueles que vivem dessa maneira estão escrevendo o seu nome no livro da vida, se preparando como o povo remanescente de Deus nessa terra, para um dia se encontrar com o seu Salvador e viver com ele eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.